Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo mais uma vez de quando vocês estiverem vendo essa aula. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre os princípios da bioenergética, ok? O campo da bioenergética e como que ela se insere no nosso estudo da bioquímica, tá? Aqui nós vamos trazer alguns dos principais elementos da termodinâmica, ok? Que são utilizados na área de bioquímica. Elementos como definição de entalpia, de entropia, né? Definições gerais dessas entidades termodinâmicas, da energia livre de Gibbs, ok? E os conceitos como, por exemplo, potencial de redução, ok? Então, sem mais delongas, vamos a esta aula. Bom, a bioenergética é o estudo quantitativo das transformações de energia que ocorrem nos organismos vivos, bem como da natureza e função dos processos químicos nelas envolvidos, ok? Essa seria uma definição geral, né, abrangente do que viria a ser o estudo da bioenergética, né, o campo da bioenergética. Bom, nós sabemos que uma propriedade que é fundamental, né, que é essencial em todos os seres vivos, é de fato aproveitar a energia. Essa energia advinda de diversas fontes, canalizando-as para o trabalho biológico, tá? E então, nós temos, tendo essa premissa como verdade, temos então algumas perguntas fundamentais. Como os organismos vivos fazem essas transformações? De onde vem a energia para os processos biológicos? Por que algumas reações são espontâneas e outras não? E aí que nós temos então que rever os nossos conceitos básicos da termodinâmica, né? Conceitos esses tão fundamentais para nós entendermos a questão da bioenergética, do estudo da bioenergética, né, dentro do contexto do grande campo da bioquímica. Então, nós temos conceitos bem fundamentais, né, como é o caso do conceito de sistema, o conceito de ambiente e o conceito de processo. O que viria a ser então o sistema? O sistema é uma porção definida do espaço, é uma porção definida pelo pesquisador, né, pelo cientista que então a está estudando, né? Uma porção que é delimitada e então estudada. Um sistema pode ser considerado aberto, né, em que neste ocorrem trocas de energia e de massa. Ele pode ser considerado fechado, em que ocorrem apenas trocas de energia, ou um sistema pode ser considerado isolado, em que não ocorre nenhum tipo de troca, nem de energia e nem de massa. Nós temos que o conceito de ambiente, né, nos dá que é tudo o que está em volta do nosso sistema de estudo, né, na nossa porção definida do espaço, ok? E aí, então, consequentemente, essas trocas de energia e massa em sistemas abertos e fechados, né? No caso, o aberto, energia e massa, e o fechado, apenas de energia, essas trocas ocorrem entre o sistema e seu ambiente. Nós temos que um processo é toda transformação que ocorre no sistema e ou no seu ambiente circundante, ok? Se nós temos, por exemplo, um processo em que a pressão é mantida constante, nós dizemos que esse processo é dito isobárico. Caso o volume se mantenha constante, o processo é dito isovolumétrico. Caso a temperatura se mantenha constante, o processo é dito isotérmico. E aí, ao mesmo tempo que nós temos conceitos teóricos fundamentais, nós também temos, então, que considerar a questão das unidades da termodinâmica, né? As unidades mais utilizadas, né, na termodinâmica associada aos seres vivos, né? No caso aqui, está por trás da bioenergética. Então, algumas constantes físicas, por exemplo, né, para que a gente possa entender essas unidades, tá? Boa parte delas que vocês com certeza já estudaram. No caso aqui, nós temos a constante de Faraday, ok? Que equivale a 96,48 joules por mol.
a constante dos gases ideais, ok? 8,315 joules por mol, ok? Unidade de energia, né? No qual, por exemplo, nós podemos utilizar para calcular, né, a variação de energia livre de Gibbs, né, que nós temos aqui nesse ΔG. A delta denota realmente a variação finita, né, de energia livre de Gibbs, que é dada em termos de joules e calorias. Uma caloria seria a energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5 graus Celsius, ok? E uma caloria equivaleria, então, a 4,18 joules. Durante o metabolismo basal de um adulto, né, de um humano adulto, nós temos, então, em média, um consumo médio de 7.000 quilojoules por dia, tá? Durante o exercício físico, esse consumo pode ser até 6 vezes mais. Nós também temos unidades de temperatura, volume e massa. No caso da temperatura, tem como unidade básica, né, a escala absoluta, que é dada em graus Kelvin, né, temperatura em Kelvin, em que a temperatura em Kelvin seria equivalente, então, à soma da temperatura em graus Celsius mais 273, né, isso daria a temperatura em Kelvin. Já a unidade de volume, nós temos então que a unidade básica é o metro cúbico, né, ou litro, muitas vezes. E massa, no caso, ela é dada normalmente em gramas ou quilogramas, né, e em número de moléculas, em mol. Bom, então aí nós temos os conceitos, alguns conceitos-chave, né, da termodinâmica: sistema, ambiente, processo. Nós temos as unidades, né, utilizadas na termodinâmica. E aí, então, agora nós precisamos também revisar, né, pois a bioenergética ela é permeada pela termodinâmica, nós temos que revisar alguns dos principais conceitos, né, das leis da termodinâmica. Pois as transformações biológicas de energia seguem as mesmas leis da termodinâmica. Bom, gente, aqui nós temos as definições que podem ser encontradas no nosso livro-texto, né? Princípios de Bioquímica de Leninger, ok? Caso vocês também tenham maior interesse na questão da termodinâmica, vocês podem ver que esses conceitos, no caso, eles podem ser ampliados, eles são mais abrangentes, ok? Para o nosso caso da bioenergética, nós temos aqui conceitos que nos atendem bem, ok? Nós temos os conceitos que atendem bem aos pontos que nós queremos chegar na parte de bioenergética, ok? Nós temos, por exemplo, que a entalpia ela pode ser definida como uma energia que, né, na forma de calor, reflete, por exemplo, os tipos e os números de ligações dentro de uma reação química, ok? A entalpia ela é uma forma de energia associada à organização, tá? Ela é associada, por exemplo, à configuração, da posição, né, da interação entre átomos, né, entre grupos químicos no espaço, ok? Isso aí, no caso, já vem, se a gente for ampliar mais, nós temos outros conceitos também para entalpia, tá? Mas é uma forma de energia que normalmente é medida na forma de calor, ok? Transferência de energia que desencadeia variações de temperatura. E aí, nós temos que uma reação química, né? Nós, como tratamos de bioenergética, estamos tratando de processos químicos, como processos biológicos, de modo geral, tá? E aí, que são permeados pela química, nós temos as reações ditas endotérmicas, em que há um ganho de entalpia no sistema, e reações exotérmicas, né, em que o sistema ele perde energia, ele perde, né, calor no caso. Então, no caso, ele perde energia na forma de entalpia. Bom, e nós temos também o conceito da entropia, né? Lembrando aqui que a entalpia, ela pode ser verificada principalmente na primeira lei da termodinâmica, enquanto que a entropia, ela pode ser verificada na segunda lei da termodinâmica. A entropia já é um conceito um pouco mais abstrato, pois ela reflete, né? Ela reflete uma expressão quantitativa para, digamos, a casualidade em um sistema, ok? Um sistema, no caso, ou energia que não realiza trabalho, ok? Então, ela é uma propriedade termodinâmica associada, por exemplo,
ao número de possibilidades, é uma entidade probabilística, tá? Por isso que ela é dita uma expressão quantitativa da casualidade, né? Quantas configurações possíveis, no caso, nós podemos ter em um dado sistema, ok? Diferentemente da entalpia, que está associada, por exemplo, a interações, né? Aqui nós temos mais uma associação com probabilidade, né? Quantas possibilidades nós temos de rearranjar esse sistema, né? E aí nós temos, então, o conceito de entropia, tá? Então, nós não vamos expandir tanto aqui, mais uma vez, quem tiver maior interesse, nós podemos, ou vocês podem, né, no caso, perdão, procurar livros específicos de termodinâmica para vocês expandirem, né, e revisarem bem esses conceitos. Bom, então aí nós temos que na primeira lei da termodinâmica, né, ao qual a entalpia está inserida, nós temos, por exemplo, que nessa lei é dito, então, né, proposto que em todo processo no universo ocorre a conservação de energia, tá? Em todas as transformações, né, no universo, a energia do próprio universo permanece constante, embora essa possa mudar de forma, ok? Então, os processos que ocorrem dentro do universo se mantêm com energia constante, ok? Gente, quem é o universo, né? O universo é o nosso sistema mais o ambiente, ok? Pois o ambiente é tudo que circunda o nosso sistema, ok? Então, no conjunto sistema mais ambiente, nós temos então que a energia ela permanece a mesma, constante, apenas mudando de forma. Na segunda lei da termodinâmica, no caso, nós temos então a definição mais concisa de entropia, tá? Em que nós temos que no universo, né, em todos os processos, nós temos que sempre haverá um aumento da entropia, né? Haverá sempre no conjunto de processos que ocorrem, né, apesar de haver variação de formas da energia, a entropia sempre tende a aumentar, né? E aí nós entendemos isso quando nós pensamos, né, e nos últimos estudos, né, dos últimos tempos, nós vemos que o universo está em expansão, ok? Isso também explica por que nós podemos dizer que a entropia ela está sempre aumentando, né? Porque o número de possibilidades, a probabilidade de diferentes configurações ela aumenta muito, né, em relação à questão do universo, né. Em um sistema então aí, por fim, né, nós temos que em um sistema isolado, a energia disponível para o trabalho, ela decresce em um processo em todo processo real, ok? Então, nós temos que existem diversas formas de energia, né? A energia na forma de entalpia, energia na forma de energia potencial, energia na forma de energia cinética, energia na forma de energia nuclear, energia elétrica, ok? Energia mecânica, diversos tipos de energia, né? Dentro de um dado sistema e também dentro de um dado ambiente. E aí, sempre que houver algum processo, no caso, a energia que é disponível, essa que nós podemos separar para realização de algum tipo de trabalho, né? E aí nós temos também que retomar lá na mecânica, o que vem a ser o trabalho, né, no caso, né? É, que essa energia ela vai sempre decrescendo, né, com relação à ocorrência desse processo real. Bom, então aqui a exemplificação, né, da questão da primeira lei da termodinâmica, o processo da oxidação da glicose, tá? A glicose, né, tem essa fórmula molecular, né? Ela então reage com 6 moléculas de oxigênio molecular, formando então 6 moléculas de dióxido de carbono, né? Mais 6 moléculas de água. Então nós temos aqui que essas moléculas, né? Nós temos 7 moléculas, 6 moléculas de O2 mais uma molécula de glicose, então são suficientes para que ocorra então a conversão em 12 moléculas, no caso aqui do sistema, em que são 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água, ok? Então nós temos aqui um aumento do número de configurações, tá? Apesar de haver, no caso, a conservação de energia, tá? A energia está conservada. E aqui ocorreu também, se vocês não perceberam, um aumento da entropia, pois nós temos mais jogadores nesse processo, né? Mais moléculas, mais entidades nesse processo que ocorreu.